Olá, vocês estão bom? Tem uma situação na nossa vida que a gente acha que a gente entende. Talvez a gente já tenha pensado sobre ela várias vezes, talvez já tenha tirado algumas conclusões, talvez a gente já tenha decidido quem tá certo, quem tá errado, ou o que precisa acontecer. Mas se tiver algo que a gente ainda não percebeu? E se a questão não for a situação em si, mas a forma como a gente está olhando para ela? Então, nessa leitura de hoje, eu vou perguntar para o tarô o que você ainda não percebeu sobre essa situação. O que está oculto, o que está faltando enxergar, como que isso pode mudar a forma como a gente entende o que está acontecendo. Então, respira fundo, pensa na situação que mais ocupa sua mente agora e vamos ver o que o tarô fala. Então aqui, a primeira carta que aparece é a Justiça. E ela responde a pergunta: o que você acredita que está acontecendo? A Justiça mostra alguém que está tentando entender uma situação de uma maneira racional. Então, tentando ponderar os fatos, tentando entender quem fez o que é justo e o que é injusto, o que devia acontecer, né? Então, talvez você esteja buscando uma explicação lógica. É como se existisse uma verdade esperando para ser descoberta, mas aqui também fala de julgamento. Então, às vezes, quando a gente acredita que já entendeu, né, todos os lados da situação, a gente acaba deixando de enxergar aquilo que não se encaixa nessa conclusão que a gente tira, né? Então, a primeira carta fala alguém que está tentando ser justo, tentando ser coerente e tentando entender a situação através da razão, né? Então, vamos ver aqui o que mais que o tarô fala. Se ela confirma essa visão, né? Ou se tem algo que ainda não foi considerado. Então aqui, quando a gente pergunta o que você ainda não percebeu, aparece essa carta que fala, que amplia totalmente essa situação. Então, porque quando a Justiça olha para os fatos, né, aqui o 10 de ouros, ele olha para o contexto, para aquilo que está sendo construído ao longo do tempo. Então, talvez tenha algo que você ainda não esteja enxergando de fato. Essa situação pode não ser apenas sobre o que está acontecendo agora, pode ser sobre consequências de outras coisas, sobre segurança, sobre valores, e aquilo que se permanece depois que o momento atual passa. Então a gente fica focado em resolver um problema específico, que a gente deixa de perceber o impacto que ele tem sobre o resto da vida, né, das nossas outras facetas da vida aqui. Então, essa carta ela vem com a pergunta: você está olhando só para essa situação isolada ou para tudo aquilo que ela representa? Porque tem uma diferença entre resolver uma questão imediata e construir algo que continue fazendo sentido no longo prazo. Então talvez tenha uma parte dessa história que seja muito maior do que você está imaginando. Ixi. Realmente tem coisa que a gente não está enxergando aqui. E aqui vem com a pergunta, né? Essa posição, essa carta fala o que está sendo interpretado de maneira errada. Isso é muito interessante, porque a Lua não fala necessariamente de mentira, ela fala de incertezas, de coisas que parecem uma coisa à distância, mas ela revela outra quando são observadas de perto, né? Então talvez esteja faltando, talvez o que esteja faltando não seja informação, talvez seja clareza. É como se a gente estivesse olhando muito para fora da situação. Porque tem uma tendência de preencher os espaços aqui vazios com superstições, com expectativa, com medo. E principalmente projeções aqui.
E quanto menos clareza a gente tem, mais facilidade a imaginação assume o controle da narrativa, né? Por isso que a Lua faz uma pergunta muito importante aqui. Você está reagindo ao que realmente está acontecendo ou ao que você imagina que esteja acontecendo? Uma situação está sendo projetada aqui de uma maneira, né? Porque as duas coisas, dependendo da situação, podem ser bem diferentes. Talvez uma parte significativa dessa situação esteja sendo construída não pelos fatos, mas pelas interpretações que surgiram na falta desses fatos, dessas certezas. Então a Lua, ela pede cautela aqui. Não pede para você duvidar de tudo, mas para que você reconheça que ainda tem coisa dessa história que não estão sendo completamente vistas, né? Que não tá... coisa aqui que tá ainda... Tem peça faltando. Vamos ver. E aí quando a gente pergunta aqui, né? O que muda quando você enxerga tudo isso com mais clareza? E aqui aparece o 10 de copas. E olha como essa carta muda, né? O tom dessa leitura. Deixa eu arrumar aqui para caber na câmera. Por quê? Porque até agora a gente viu que tem alguém tentando entender uma situação. A gente viu um contexto maior que talvez não estivesse sendo considerado. E aí a gente vê a Lua mostrando que nem tudo é tão claro quanto parece ser aqui. Mas aqui fala de alinhamento, de harmonia. De você estar em paz com aquilo que é verdadeiro. Então, talvez a clareza que está faltando não sirva para provar que você está certo, nem para provar que tem alguém errado. Mas ela serve para resolver essa perspectiva, nesse caso aqui, né? E quando a gente deixa de lutar contra aquilo que a gente imagina, a gente começa a enxergar aquilo que realmente está na nossa frente. Então, tem algumas situações que perdem a força aqui, tá? Então, o 10 de copas, ele fala que existe uma forma mais leve de viver essa situação. Uma maneira que não depende de controlar tudo, nem de ter todas as respostas, mas de entender o que realmente importa. Talvez o que realmente importa não seja a situação em si, talvez seja aquilo que ela está tentando mostrar sobre os seus valores, sobre os seus relacionamentos, sobre o tipo de vida que você quer construir. Porque essa carta, ela fala de algo maior do que um problema, ela fala de plenitude, né? Então, de uma visão mais ampla daquilo que faz sentido para você. Talvez seja exatamente isso que começa a surgir, né? Quando aqui essa névoa da carta da Lua começa a dissipar, né? E olha só. Então, por fim aqui a gente pergunta qual que é a peça que falta. E, sinceramente, a gente não podia ter uma carta mais interessante para encerrar essa leitura, porque a Lua fala daquilo que não está certo, daquilo que está sendo imaginado, que ainda é percebido só pelas sombras, pelas dúvidas, né, e pela interpretação que a gente faz das coisas que nem sempre são reais, né? Mas o Sol fala de um momento em que algo se torna evidente, não porque alguém explicou, não porque surgiu uma resposta do nada, mas porque finalmente pode ser visto como realmente as coisas são. Isso muda toda a leitura, porque a justiça, ela mostra que você está aqui tentando entender a situação. Aí o 10 de ouros vem falando que a situação é bem maior do que ela parece ser. E a Lua vem confirmar que parte dessa história está sendo construída por peças incompletas, aqui estão faltando pedaços nessa história. E aí o 10 de copas, ele mostra que tudo é possível aqui quando existe mais clareza. E o Sol mostra exatamente isso. Ele traz a clareza que faltava, ele traz transparência, porque nem toda situação precisa de uma solução muito complicada. Às vezes o que falta é enxergar aquilo que já está diante dos nossos olhos, e talvez essa seja a principal mensagem dessa leitura, porque você não está procurando uma nova verdade, você está se aproximando de uma verdade que já existe aqui. Uma verdade que começa a aparecer quando o medo, no caso aqui da incerteza, ele começa a diminuir. Quando as projeções começam a perder força. Quando você para olhar a situação através daquilo que você tem medo, aquilo que você espera que aconteça, e
passa a olhar para essa situação como ela é de verdade, e quando você para de olhar para a situação através daquilo que você tem medo, aquilo que você deseja que acontecesse, e começa a olhar para a situação como ela é de verdade. Porque o sol ele não cria realidade, ele ilumina aquilo que já estava aí o tempo todo. Então ele literalmente ele traz luz para a situação que estava nebulosa, que estava em dúvida. Então, resumindo aqui a leitura, você acredita que você já entendeu uma situação. A justiça mostra que você está tentando ser racional, coerente, encontrar uma resposta que seja justa. Mas aqui o 10 de ouros, ele sugere que tem um contexto maior que ainda não está sendo considerado, né? Então vem a lua, que mostra que parte dessa história está sendo vista através das dúvidas, das expectativas principalmente, e de interpretações aqui que não estão 100% completas, que não está muito correto aqui. Talvez seja justamente isso que esteja te impedindo, né, de entender a situação de uma maneira mais clara. Porque quando aqui o sol traz luz para essa situação e essa dúvida começa a trazer certeza, no caso, e o que aparece não é um conflito, né? É o 10 de copas. O 10 de copas é a possibilidade de enxergar o que realmente importa. O sol encerra essa leitura aqui mostrando que a resposta não está escondida. Ela tá se tornando visível com o tempo. Então, talvez a pergunta não seja o que eu ainda não sei. Talvez a pergunta aqui seja o que eu ainda não estou conseguindo enxergar. Porque a peça que faltava aqui não era uma nova informação, era uma nova forma de enxergar essa situação. Então você consegue entender melhor essa situação. Então ela traz uma clareza aqui, que você consegue enxergar as coisas além da sua perspectiva. E isso traz clareza e essa dúvida, ela acaba. E se você gostou dessa leitura, dá um like no vídeo e me segue para acompanhar as próximas leituras.